Olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos para os Estados Unidos, Azenha. Diga lá, quer dizer que os Michelle e o Obama deram um show ontem na convenção do Partido Democrata? Fato. Michelle e Barack Obama assumiram um papel muito diferente. Inclusive, aí, viu, os assessores do Guilherme Boulos podem ficar de olho no papel que o Barack, no discurso que o Barack e que a Michelle assumiram. Porque é o seguinte, em geral, e isso tem a ver com o Pablo Marçal, inclusive, com a eleição aqui, porque o que eles estão fazendo lá é a desconstrução. Eles assumiram ontem a desconstrução do Trump, do Donald Trump. Em geral, Dri e Glauco, isso é entregue ao candidato a vice. Tradicionalmente, na eleição americana, você escolhe um vice que seja bom de verve, sabe, fale bem, para fazer o trabalho de socar o adversário. Aí o candidato à presidência fica protegido, ele não fala a sujeira, porque, como acho que foi o Glauco que observou aqui, quando você bate muito, chega uma hora que começa se você é muito negativo, chega uma hora que começa a custar a você em termos de eleitorais, né? Tem uma vantagem, chama atenção, mas chega um momento que o eleitor cansa dessa coisa da negatividade, em geral, tradicionalmente. Então, esse papel ontem não ficou com o vice da Kamala Harris. Pelo contrário, ele vai ser o tiozão do bem, aparentemente, né? A Kamala, a mulher negra na presidência, e o de vice, o ex-governador de Minnesota, o Tim Walz, que vai ser o tiozão do bem, é o cara de mais idade, com experiência no executivo. E o Barack e a Michelle assumiram para si o papel de bater no Trump. E bateram de uma maneira muito eficaz, pela maneira como eles fizeram isso. Se você for olhar, eu vou mostrar para vocês aqui, a maneira, eles apelaram contra o Trump, baixaram o nível, mas baixaram com muita classe. Então, Kamala Harris se referiu ao Trump como racista, disse assim, olha, esse cara perseguiu a gente durante 8 anos, a gente sendo trabalhador, altamente educado, por quê? Por causa da cor da nossa pele. E ela falou a maneira como ela colocou foi uma maneira muito sutil e muito eficaz. E o Barack Obama fez uma brincadeira, tudo indireto, eu vou passar aqui para vocês verem. Porque é o seguinte, vocês sabem que o Trump foi condenado nos Estados Unidos, assim como o Pablo Marçal foi condenado aqui por, sei lá, roubar banco, por fazer parte de uma quadrilha, o Trump foi condenado nos Estados Unidos por pagar para a Stormy Daniels. O que a Stormy Daniels fez depois que ela foi processada pelo Trump, inclusive? Olha, o Trump ele é um cara que tem essa mania de grandeza, tudo, porque ele é pouco dotado sexualmente. Ela falou isso publicamente. E ontem o Barack Obama, com muita fineza, muita ironia, disse assim, o Trump ele é obcecado pelo tamanho das multidões que comparecem. E é de fato, né? O Trump ele não pode perder. É uma coisa bem infantil do Trump. Ele é obcecado pelo tamanho das multidões que ele tem em relação a Kamala Harris, e aí ele fez assim, ó, com a mão, né? Tá na revista Fórum, as multidões que ele tem, ele olha para baixo, ele não fala nada, mas a multidão, mas os democratas caíram de rir. E isso é o que? É uma provocação ao Trump para tirá-lo do eixo, porque isso afeta o Trump, por incrível que ele não vai poder responder, porque ele não tem como responder, porque não bate com o discurso dele de machão e tal. Mas é uma provocação brutal assim, para mexer com a cabeça do adversário. Now, unfortunately, we know what comes next. Nós sabemos o que virá adiante, está dizendo como que o Trump vai se referir a Kamala Harris. Eles vão fazer tudo o que for possível para distorcer a Kamala.
My husband and I sadly know a little something about this. Eu e meu marido sabemos, infelizmente, como isso funciona. For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. Por muitos anos, o Trump se dedicou a fazer com que as pessoas tivessem medo da gente. E não é medo por eles serem trabalhadores ou medo por eles serem bem-sucedidos, os dois têm educação superior, é medo por causa da cor da pele. Olha o que ela disse. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of two hard-working, highly educated, successful people who happen to be black. Então, os Trump se sentia ameaçado pela existência de duas pessoas que são trabalhadoras, com educação, mas por serem negras. Isso é uma acusação de racismo, mas feita com muita classe, né? Com muita classe. E aqui vou passar o trechinho do Barack Obama, essa imagem é da C-SPAN, é uma imagem pública. 78-year-old billionaire. Olha lá, o bilionário de 70 anos, 8 anos de idade. Who has not stopped whining about his problems. Que só reclama, é um reclamão. Eles estão pintando o Trump de um tiozão do Zap, chato, que incomoda os vizinhos. Vocês imaginaram ter o Trump como vizinho? Ele brinca a certa altura do discurso. Since he rode down his golden escalator. Que ele desceu da sua escala, da sua escada rolante dourada para vir aqui para o nosso nível. 9 years ago. It has been a constant stream of gripes and grievances. E só reclama. That's actually been getting worse now that he's afraid to lose. E agora, quando ele está com medo de perder da Câmara, ele está ficando pior. There's the childish nicknames. Aí ele falou, ele fica usando esses apelidos, coisa de criança. Estão pintando ele como um tiozão. Tiozão chato do Zap. The crazy conspiracy theory. Teorias loucas de conspiração. This weird obsession. E a obsessão pelo tamanho, aí que é fina a ironia, a obsessão pelo tamanho das multidões. Quer ver? Olha o que ele Aí ele olha para baixo, tamanho... Aí o povo vem abaixo. Com muita fineza, mas alfinetando o cara no que mexe com o Trump. Isso aí o Trump deve estar furioso, porque ele não tem como falar, e ataca o Trump no que é a manliness dele, né? Na hombridade dele. Então, assim, gente, muito eficaz vai ser esse papel, e está claro que eles vão participar com muita força na campanha. Ele ficou claro ontem, porque eles, né, se chama attack dogs, que se chama nos Estados Unidos, que é o cão de ataque, que bota o cara para atacar. Mas com muita classe, com muita categoria, os dois fizeram isso ontem à noite. Boa, viu? A estratégia, me pareceu. Vão fazer estrago no Trump, com muita ironia, né? Muita ironia. E eu acho que é um caminho para enfrentar, como disse aqui alguém na moderação, a Maria, ela usou a sutileza para falar do racismo do Trump. Porque o Trump tinha dito, viu, gente, no debate com o Joe Biden, aquele em que o Biden fracassou, o Trump tinha dito assim, que os imigrantes iam tomar emprego de negro nos Estados Unidos, emprego de hispânico, querendo dizer que negro e hispânico tinham... E aí ela brincou, a Michelle, o Trump vai ter que se... Porque tem aquela coisa do aprendiz, eu demito, né? Agora que ele está concorrendo a um cargo, ele vai descobrir que esse aí é um emprego de negro. Então ela fez essa brincadeira. É um emprego para a Câmara, que é negra, e não para o milionário branco. Então, muita sutileza, muita categoria, e acho que isso vai ter impacto na campanha, como um comentário que foi feito aqui. Precisamos divulgar toda a ficha suja do coach da malandragem. Todos precisam saber das suas atividades criminosas, elogiadas pelo traste inelegível. Isso é o caminho, gente. O que lhes parece, Dri? É isso. Perfeito. E, assim, chama atenção, né, essas imagens que você mostrou. Quando eu assisti a convenção do Partido Republicano,
só tinha a maioria tudo de brancos, né? Pessoas. Exatamente. E ali do Partido Democrata, eles filmam a plateia, é diversidade que você vê, né? Muitos negros, né? E Azenha, em relação, você falou, né, da participação na campanha, e a gente sabe que a Harris, para ganhar, vai ter que fazer o público jovem votar, né? Que é uma parcela da população que foi decisiva, inclusive, para a vitória do Joe Biden sobre o Trump. E a esquerda do Partido Democrata é quem costuma atrair mais esse público jovem. A gente teve ali na segunda-feira o Ocasio-Cortez fazendo um discurso bastante inflamado, né? Bem vigoroso, e ontem o Bernie Sanders já com um discurso um pouco contrastante, né? Lembrando o Joe Biden, inclusive ele foi uma das figuras que defendeu que o Biden não saísse da disputa, e no final do discurso dele, onde ele foi muito ovacionado, falou que era necessário um cessar-fogo em Gaza. Como é que você vê essas lideranças tão comprometidas com a Harris mesmo vão sair às ruas, vão tentar captar esse voto do eleitor jovem nos Estados Unidos? Eles vão, mas essa é o grande trinco, a grande trincada, a grande falha na campanha da Harris neste momento é a falta de entusiasmo. Ela está tentando gerar através dos Obama, que são muito populares com os jovens. Mas a inexistência... Ontem, o Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, completou a 9ª viagem. Eles estão desesperados por um cessar-fogo em Gaza, porque este é o ponto-chave que pode custar a eleição para os democratas. Você precisa do entusiasmo do jovem, que vai ser aquele voluntário, vai telefonar a noite inteira atrás de voto. Esse entusiasmo que elegeu o Obama em 2008 ainda não existe na campanha da Kamala Harris por causa da situação de Gaza, né? A militância mesmo, que nem o PT aqui no Brasil, ele é salvo por sua militância na hora H. É histórico isso. O PT, mesmo quando a Dilma estava correndo o risco de perder a sua reeleição, a militância do PT que empurrou a Dilma para vencer aquela eleição apertada contra o... E é assim sempre, historicamente. Lá é a mesma coisa. Só que lá o voto não é obrigatório. Então o jovem só vai votar se ele estiver entusiasmado. E neste momento está faltando para ela fazer uma coalizão. Mulheres negras principalmente, mas mulheres brancas também. Trabalhadores sindicalizados. LGBTQI+, negros, hispânicos. Está faltando o quê? O entusiasmo dos jovens por causa de Gaza neste momento. Azenha, e essa história que o Trump disse que se ele ganhar, o Elon Musk vai integrar o seu governo? Sim, assim, ele está contando muito com o apoio, né? O Elon Musk fez aquela fracassada, né? Entrevista com o Trump, que ele promoveu como ninguém, mas diferentemente do que eles acreditavam, assim, ao vivo mesmo, só teve 1 milhão. É muito 1 milhão, mas eles esperavam 60 milhões de pessoas ao mesmo tempo ouvindo a entrevista. Mas o Elon Musk está fazendo uma campanha diária, né? O Elon Musk, outro dia, tentou associar a Kamala Harris, a revista Fórum deu isso, ao nazismo. Ele está usando o X, e o X tem um papel importante para uma determinada fatia do eleitorado jovem, viu? Assim como aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o X ele é para eleitor jovem, o TikTok para mais gente, o Facebook mais para gente mais velha. Mas o X, TikTok, o próprio Instagram são plataformas de eleitores jovens, e aí o Musk tem um papel importante eleitoral. É o que ele está fazendo no Brasil, no Reino Unido, promovendo a extrema-direita, onde ele não tem interesses econômicos que possam ser prejudicados, né? Onde os interesses econômicos dele, então, aqui no Brasil é o que o Musk está fazendo, e nos Estados Unidos ele está tendo uma campanha desproporcional lá, ele está fazendo de tudo pelo Donald Trump. É por isso que o Trump está prometendo. E ele, não é só o X, o Musk está por trás de um PAC, de um Comitê de Ação Política, né? Chama-se Political Action Committee, fala PAC, nos Estados Unidos, chamado PAC América, que reúne bilionários que têm liberdade para doar quando quiserem para o Donald Trump. Ele está por trás desse Comitê de Ação Política,
que vai trazer muito dinheiro para a campanha do Trump. Então, é uma ação dupla, né? Levantar dinheiro, ele promete tirar 8 milhões de pessoas, 800 mil pessoas em estados decisivos para votar no Trump. Ele está financiando isso. E aí, num estado decisivo, vocês se lembram da Geórgia, foi por 11 mil votos. Ele está prometendo tirar 800 mil eleitores que hoje estão indecisos para votar no Trump nos estados decisivos no dia 5 de novembro. Então, assim, ele está prometendo bastante. Inclusive, assim, a vice do Kennedy Jr. também, que é uma empresária, uma figura que tem muito dinheiro ali no Vale do Silício, ela já está defendendo que ele desista da candidatura para apoiar Trump. Então, pode vir mais dinheiro ainda para o candidato do Partido Republicano. A gente falou disso no nosso Fórum Global de ontem à noite, foi o assunto principal. É a grande mudança que o Donald Trump está esperando neste momento para tentar reverter, porque ele está em baixa, né? Sim. O Trump está em baixa e a Câmara está em alta. Ele está tentando reverter o quê? Conseguir, está pensando em já falou que ofereceria um emprego para o Kennedy Jr. no governo dele, assim como o Musk. Se ele desistir da candidatura, o Kennedy está com 5%. É uma margem que pode decidir vários estados. Se o Kennedy desistir e apoiá-lo, ele daria um emprego para o Kennedy no governo dele. Ele está tentando essa virada de jogo, porque o Trump, nesse momento, ele está aqui, os Obamas entraram na campanha, você pode esperar que isso vai ter um impacto, e entraram neste papel inusitado, de ir para cima do Trump com tudo, os dois, e inclusive com pancada abaixo da linha da cintura. Tudo bem, feito de uma maneira diplomática, mas eles estão dando uma peladinha ali, com pancadas abaixo da linha da cintura do Trump. E isso vai deixar o Trump maluco. Vocês vão ver só a reação dele.